Boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu agradeço muito o convite da SPR, agradeço o Dr. Hilton, agradeço especialmente a Renata por esse convite, a BFM, associação da qual eu faço parte também. De fato, é um privilégio poder estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Eu espero que essa apresentação motive as pessoas a conversar sobre esse assunto e eu espero despertar o interesse de mais pessoas em relação a esse assunto aqui, apresentando minha experiência com esse assunto tão sensível, né? Então, de fato, muito obrigado pelo convite, né? Bom, eu vou falar sobre o impacto do adicional de periculosidade na proteção radiológica. É um tema bastante sensível. Como envolve aspectos financeiros, isso por si só já torna o assunto bastante sensível. Mas eu queria passar, especialmente nessa oportunidade com essa apresentação, a minha experiência trabalhando em proteção radiológica numa instituição de ensino e pesquisa, que acabou me motivando a me debruçar sobre esse assunto. E a motivação foi tão grande que, alguns anos atrás, eu resolvi escrever um livro sobre esse assunto. E pretendo mostrar para vocês o que me levou a me debruçar nesse assunto e, obviamente, acabou culminando de eu escrever esse livro, né? Eu atuo na Universidade de São Paulo já há mais de 30 anos, na função de físico de proteção radiológica. Eu não sei se todos têm noção da dimensão da Universidade de São Paulo e, consequentemente, da proteção radiológica dentro da Universidade de São Paulo. Nós estamos falando de uma instituição que tem quase 20 mil servidores, né? 13 mil servidores, mais de 13 mil servidores não docentes, mais de 5 mil servidores docentes. Nós temos cerca de 100 mil alunos hoje, entre alunos de graduação, alunos de pós-graduação. A universidade possui uma enorme quantidade de instituições, de unidades, que são usuárias de materiais radioativos. Então, são faculdades, institutos especializados, são cerca de 30 diferentes unidades. Nós estamos falando de institutos de química, institutos de física, de biologia, faculdades de medicina, de odontologia, de medicina veterinária. Quer dizer, é um universo realmente grande de unidades diferentes que fazem uso de fontes emissoras de radiação ionizante. São mais de 300 laboratórios ou salas diferentes usuárias de fontes de radiação que podem ser interpretadas, cada uma delas, com uma instalação radiativa diferente. Nesse universo, nesses ambientes, não há normalmente uma única pessoa que trabalha com material radioativo. Um laboratório padrão de pesquisa, ele tem normalmente um docente, um servidor docente, que é responsável pelo laboratório, envolvido com um projeto de pesquisa que usa radiação. Ele tem mais um ou dois servidores não docentes, normalmente associados aos trabalhos com aquele laboratório, que ajudam a preparar os experimentos com as fontes de radiação. E ele tem alunos, seja alunos de graduação, de iniciação científica, ou alunos de pós-graduação, aos quais os projetos de pesquisa normalmente estão vinculados, né? Então, o universo de pessoas, de potenciais usuários nesses laboratórios, passa de 2.500 pessoas dentro da universidade. Quando a gente considera aqueles indivíduos que podem estar expostos de maneira indireta, né, que seriam talvez indivíduos do público que podem eventualmente se submeter a alguma exposição se a proteção radiológica não for feita de maneira adequada, seguramente o universo de pessoas potencialmente expostas pode passar de 10 mil indivíduos dentro da instituição. Então, é um ambiente
para se trabalhar com proteção radiológica, bastante desafiador sob o ponto de vista da dimensão do uso que se faz. Além de tudo, a gente tem também uma diversidade de locais onde se usa, né? Locais, espaços físicos, cidades diferentes, né? A USP tem campus em várias cidades no estado de São Paulo, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Paulo, São Carlos, Lorena, Santos. São várias cidades diferentes que abrigam essas unidades da universidade. Né? Então, é um desafio sob esse ponto de vista. Né? Mas a peculiaridade do uso da radiação dentro da universidade não se restringe à dimensão dela. Também a diversidade de usos que se faz de fontes de radiação ionizante também é bastante grande. Né? Eu listei aqui alguns exemplos, né, para que se possa ter uma noção do que eu estou falando, desse ambiente, né, em que se trabalha com proteção radiológica em pesquisa. Então, no caso, por exemplo, de equipamentos emissores de radiação ionizante, tem, obviamente, equipamentos de raio-x do tipo diagnóstico, seja utilizados para fins efetivamente de radiodiagnóstico médico e odontológico ou em veterinária, mas também utilizados para pesquisa. Então, com um foco diferente do foco do uso na área da saúde. A gente também tem o uso na área da saúde, porque na universidade nós temos hospitais, unidades básicas de saúde, nas quais se utiliza esses equipamentos efetivamente voltados para a área da saúde. Mas há também um contingente de uso desses tipos de equipamentos em atividades que não envolvem pacientes. Radiografar animais, radiografar fântons, radiografar peças anatômicas, radiografar próteses. Então, há um universo enorme de aplicações para esse tipo de equipamento que não são voltadas especificamente à área de pesquisa. Perdão, que não são voltadas especificamente à área de saúde, que são voltadas diretamente à área de pesquisa. Além disso, há outros tipos de equipamentos, como difratômetros de raio-x, espectrômetros de fluorescência por raio-x, microscópios eletrônicos, especialmente os modelos de transmissão, que têm potencial de gerar, eventualmente, alguma exposição ocupacional, aceleradores de partículas fora do contexto da radioterapia, né, no caso, para pesquisa com física de partículas, por exemplo, e radiadores biológicos. Então, um universo, uma diversidade bastante grande de usos para esse tipo de equipamento. E não só em termos de equipamentos, essa diversidade se estende ao uso de materiais radioativos. Né? Então, equipamentos com fontes do tipo seladas, como irradiadores, sondas de nêutrons, fontes de aferição e calibração de detetores de radiação. Nós temos um importante laboratório de dosimetria na Universidade de São Paulo. Cromatógrafos gasosos com detetores de captura eletrônica, todos exemplos de equipamentos que utilizam fontes do tipo selada. E fontes não seladas também, especialmente no uso para pesquisas na área de biologia molecular e genética, para marcação de DNA, estudos de proliferação celular, uso dessas fontes como marcadores biológicos para biodistribuição, análise de biodistribuição em plantas, em animais, radioimunoensaio. Então, de fato, uma diversidade bastante grande de uso. Né? Eu estou inicialmente chamando a atenção para esses aspectos porque, efetivamente, essas peculiaridades do uso da radiação na universidade foi provavelmente uma das coisas que mais me motivou aos entendimentos que eu tenho sobre o impacto dos adicionais, em geral, particularmente no caso o adicional de periculosidade, na proteção radiológica. Quer dizer, atuando nesse ambiente da universidade, eu tive uma vivência lidando com a proteção radiológica ou tentando implantar a proteção radiológica que me fez ser bastante crítico
em relação à questão dos adicionais ocupacionais. Por isso que eu estou iniciando com essa apresentação, para tentar motivar ou abrir a mente das pessoas para isso, porque foi o caminho que eu vivi, né? Foi a experiência que eu adquiri. Por falar nisso, aproveito para dizer que perguntas durante a apresentação vão ser muito bem-vindas. Se quiserem fazer perguntas, a Renata vai estar moderando e coordenando isso. Podem fazer perguntas durante a apresentação. Vai ser mais, eu acredito que vai ser mais enriquecedor do que deixar as perguntas somente para o final, ok? Bom, essa diversidade também tem uma outra implicação que às vezes as pessoas não têm muita ideia de que possa ocorrer, que é a diversidade dos dispositivos legais. Então, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela regula o uso de fontes de radiação nas instalações radiativas. Todas as instalações radiativas com implicação ou com viés para o uso em pesquisa, elas sofrem regulação da CENEM. Então, às vezes pode ocorrer uma confusão no caso dos equipamentos emissores de raio-x do tipo para radiodiagnóstico médico convencional. Nós temos na universidade, como eu já falei, alguns usos para esse tipo de equipamento que não são voltados ao uso com pacientes. Quando são voltados ao uso com pacientes, a regulação se dá através das vigilâncias sanitárias. Mas quando esse mesmo tipo de equipamento é utilizado com o viés para a área de pesquisa e que não envolve paciente, aí o processo todo de regulação, inclusive o licenciamento, cabe à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, a própria implicação ou aplicação dos dispositivos legais, muitas vezes ela não é clara para o usuário da fonte de radiação. Então, já houve diversas situações onde nós tivemos que esclarecer as dúvidas quanto ao próprio processo de para quem eu tenho que pedir a licença de uso. É para Anvisa ou é para a CENEM? Então, essa diversidade tem essas implicações também, inclusive nos aspectos legais. Nós temos também, obviamente, a incidência das normas trabalhistas, né? Basicamente as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, as famosas NRs, que são da CLT e que tratam dos adicionais ocupacionais. E como nós temos, eventualmente, implicações de impactos ambientais, estamos sujeitos também a dispositivos legais dos órgãos ambientais, IBAMA, CONAMA, também. De que forma essa diversidade acabou me afetando para que eu me motivasse a fazer essas especulações que eu vou apresentar ao longo dessa apresentação para vocês, dos adicionais. Então, eu fui contratado na universidade na função de físico de proteção radiológica, vinculado diretamente ao Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT. Então, eu era funcionário do SESMIT, da universidade. Então, todo o foco da minha atuação inicial em proteção radiológica era direcionado para aspectos de segurança no trabalho. Fundamentalmente, o meu papel era fazer a avaliação de condições de trabalho em ambientes que empregavam radiações ionizantes para dar assessoria ao pessoal da engenharia de segurança do trabalho, seja para a elaboração de programas de prevenção de riscos ambientais, seja para efeito de avaliação para concessão ou não de adicional de periculosidade, seja por implicação de demandas judiciais. Então, como resultado desse tempo todo atuando na universidade ligado a essa área, eu acabei participando e efetuando literalmente milhares de avaliações de condição de trabalho em ambientes que empregam radiação ionizante. Então, é uma instituição de dimensão muito grande, com uma diversidade de usos bastante grande. E num ambiente
onde o foco de atuação é efetuar a avaliação de condição de trabalho. Então, eu participei literalmente de milhares de avaliações. E foi por intermédio desse processo de participar em milhares de avaliações de condição de trabalho que eu fui acumulando experiência em relação a como que a proteção radiológica é vista, qual é a visão que se tem da proteção radiológica, qual é a importância relativa que a proteção radiológica exerce no ambiente de trabalho, como as pessoas encaram isso, né? E de que forma, especialmente os adicionais ocupacionais, o adicional de periculosidade, interfere na percepção que as pessoas têm da proteção radiológica, com as implicações de como a gente trabalha com proteção radiológica com todo esse viés, com toda essa mística que eventualmente as pessoas têm em torno do trabalho com radiação, né? Bom, aos poucos, esse processo de assessoria à área da segurança no trabalho, ele foi mostrando uma dissociação da própria aplicação da engenharia de segurança do trabalho. O que é natural, porque proteção radiológica não é uma área da segurança do trabalho. Essas áreas, elas possuem uma intersecção, mas não há uma imersão de uma área na outra. Então, proteção radiológica não está contida na segurança do trabalho. Ela não é uma área da segurança do trabalho. Ela possui uma intersecção. Então, o exercício dessas assessorias, o exercício dessas avaliações de condição de trabalho foi extrapolando as atividades de engenharia de segurança do trabalho. Então, aos poucos, o papel se tornou, meu papel dentro da universidade e da equipe que trabalha comigo, foi se tornando mais de assessoria para os usuários, os supervisores de proteção radiológica, o público em geral envolvido no uso da radiação ionizante. Então, há aspectos que são desassociados da segurança do trabalho. Eu diria até que a maior parte dos aspectos de proteção radiológica são desassociados da segurança do trabalho ou não tem uma associação direta. Processos de licenciamento, de gerenciamento de rejeitos radioativos, de implantação de sistemas de monitoração. Então, são coisas que acabam extrapolando a ação da engenharia de segurança do trabalho. O que é bom porque foi permitindo que a gente fosse conseguindo uma autonomia da proteção radiológica em relação à segurança no trabalho, né? Nós conseguimos ter uma seção técnica de proteção radiológica que não estava mais inserida dentro do ambiente da segurança do trabalho, e isso permitiu com que nós conseguíssemos montar um curso de proteção radiológica voltado prioritariamente para o processo de licenciamento de instalações radiativas de pesquisa, que é um pré-requisito que a CNEM estabelece, e que se tornou possivelmente a ferramenta mais importante de diagnóstico de proteção radiológica no ambiente de ensino e pesquisa, com essas características que eu já apresentei. Então, através do curso de proteção radiológica, nós conseguimos perceber como que o usuário, seja ele um servidor docente, um servidor não docente ou um aluno, como ele interpreta as ações de proteção radiológica. Qual é a importância relativa que ele dá para a proteção radiológica? De que maneira eu posso, a partir dessa percepção, interagir com o usuário para tentar implementar uma ação de proteção radiológica. Então, foi um processo extremamente rico, porque esse é um curso que é ministrado algumas vezes por ano dentro da universidade e tem bastante procura, e é um universo onde a gente consegue estabelecer e conversar sobre aspectos de filosofia de proteção radiológica, muito mais do que dos aspectos que eu chamo de receita de bolo de proteção radiológica, de faça isso, não faça aquilo, aqui você pode pôr a mão, aqui não pode pôr a mão.
então a gente consegue conversar muito mais sobre aspectos filosóficos, e isso, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta de diagnóstico extraordinária. Isso permitiu com que desenvolvêssemos ou formássemos um grupo de trabalho em proteção radiológica, cuja ideia é propor e definir políticas de proteção radiológica para a universidade, de uma maneira mais global, não pontual, como é feita em cada um dos laboratórios. Além de dar a possibilidade da gente institucionalmente fazer interlocução com outras instituições, sejam órgãos reguladores, sejam outras universidades, sejam associações, para que a gente possa, com isso, tentar melhorar o processo de desenvolvimento da proteção radiológica. Bom, esse processo que eu comentei para vocês, bastante rico, como eu falei, ele tem algum viés em que permite a gente verificar ou identificar as principais deficiências de proteção radiológica. E com o passar do tempo, eu confesso para vocês, eu fui ficando desanimado em alguns momentos com raiva. Eu costumo dizer quando eu falo sobre o livro que eu acabei escrevendo, que a principal motivação que eu tive para escrever o livro foi raiva. E ela veio do exercício dessa função, ou desse processo de fazer essas avaliações. Então, o que ficou claro para mim, e eu acho que isso não é só em ambientes de ensino e pesquisa, porque eu também já trabalhei bastante com física médica em ambientes da área da saúde, e mesmo exercendo proteção radiológica em indústria também, que, no geral, existe uma falta de cultura de proteção radiológica. Isso é um problema bastante sério, na minha opinião. Eu acho que quem trabalha com proteção radiológica, sejam os indivíduos, sejam as instituições, deveriam se debruçar um pouco mais sobre esse aspecto, porque a gente vê o reflexo de como a sociedade interpreta proteção radiológica, ou o que seja radiação, por exemplo, só para dar um exemplo, e de como isso gera mistificações, como a sociedade é mal informada sobre esses aspectos. Então, eu acho que isso é reflexo de uma falta de cultura de proteção radiológica, sobre a qual a gente deveria, nós, agentes de proteção radiológica, nos debruçarmos mais efetivamente, né? Evidentemente que isso se reflete no fato de que você não tem, no caso da área de pesquisa, né, uma legislação específica para isso. Aquilo que se pratica de proteção radiológica em ambientes de ensino e pesquisa, basicamente é adaptado da legislação que é uma obrigação a ser cumprida, né? Mas é adaptado porque a legislação ela foi pensada fundamentalmente para outras áreas, né? A área da saúde, a área da indústria, né? Então, se você for analisar as normas de proteção radiológica, você vai verificar que há um direcionamento para esse tipo de instalação. E, frequentemente, a gente é forçado a fazer adaptações da legislação para aplicação na área de pesquisa. Isso, essencialmente, é reflexo de uma falta de cultura de proteção radiológica, né? Outra implicação importante, e possivelmente foi a que me deu motivação para começar a escrever o livro, ao longo do processo de escrever o livro, outras motivações, mas eu acho que eu não estaria errando se eu dissesse que a motivação inicial foi o fato de que, no meu exercício profissional na universidade, eu tive a possibilidade de participar ou de acompanhar centenas de demandas judiciais. Reclamações trabalhistas por questões de saúde, mas principalmente, quase que integralmente, por questões referentes a adicionais ocupacionais. E eu observei
que 100% dessas demandas judiciais apresentavam erros técnicos. O que eu estou dizendo é que, ao longo de mais de 30 anos trabalhando na Universidade de São Paulo, acompanhando centenas de demandas judiciais, nunca participei de uma ou acompanhei uma que não tivesse algum erro técnico. Até hoje isso não aconteceu. E eu me perguntava, qual o motivo, qual a razão para isso? Porque eu acompanhava peritos judiciais em perícias dentro da universidade e, frequentemente, pessoas que não tinham nenhum conhecimento sobre a parte de física das radiações, por exemplo, e eu procurava argumentar e, no final, as argumentações não serviam para nada. Os processos judiciais continuavam, iam em frente e aqueles erros ficavam dentro do processo e levavam a conclusões, frequentemente conclusões erradas, porque estavam baseadas em erros técnicos dentro de um processo judicial. E eu me perguntava, o que é isso? É falta de compromisso? São pessoas mal intencionadas? Confesso que eu pensava isso. Será que os peritos judiciais são todos mal intencionados, estão sempre direcionados para um determinado interesse específico? E isso me gerava raiva porque frequentemente eu fazia ou participava, era chamado até para elaborar a contestação ao laudo do perito e apresentava uma série de aspectos técnicos, de argumentações técnicas para tentar evidenciar os erros técnicos e era como se eu não estivesse fazendo nada. Na prática, não serviam para nada. Então, isso foi gerando essa raiva, como eu mencionei, né? E falei, preciso contribuir de alguma forma. De que forma eu vou contribuir? Então, eu imaginava, por que isso acontece? Será que por que existe essa lacuna ou essa deficiência no conhecimento, nesse lado dos peritos judiciais, por exemplo? É só deficiência de informação? Então, eu entendi, não precisa ir muito longe para a gente investigar, e eu entendi que, na realidade, o problema é mais grave porque a deficiência não é só de informação, a deficiência é de formação. Não faz parte da formação das pessoas que atuam como peritos judiciais, notadamente médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, não faz parte da formação deles o conhecimento mais específico sobre física das radiações e outras matérias correlatas que dão substância às interpretações de proteção radiológica. Então, como é que eu poderia exigir que um perito conseguisse entender por que é diferente, sob o ponto de vista de risco, para um indivíduo trabalhar com uma fonte que emite radiação beta ou uma fonte que emite radiação gama? Então, onde está a diferença? Onde que isso se manifesta na diferença do risco? Se ele não tem uma formação para isso, não há como esperar que ele possa entender o significado dessa diferença, o impacto que isso pode ter na diferenciação ou quantificação do risco. Então, eu entendi que esse aspecto da deficiência de formação é a parte mais grave, né? E eu entendi, ou pelo menos eu tive a esperança, de que eu talvez pudesse contribuir escrevendo um livro onde eu apresentasse numa linguagem mais acessível o porquê dessas diferenças. Por que é importante entender o conceito de contaminação e o conceito de irradiação? Onde que isso tem impacto no risco de um indivíduo que trabalha sob uma condição ou outra? Diferentes tipos de radiação, se a radiação tem maior ou menor energia, de que forma isso impacta numa blindagem e de que forma isso se traduz, em última instância, na interpretação que se quer dar para o risco que o indivíduo tem ao estar submetido àquela condição de trabalho.
E então, como eu disse, a motivação inicial foi raiva de ver as tentativas de demonstrar que havia erro técnico serem infrutíferas, né? E eu pensava, eu preciso de alguma forma contribuir, fazer essas informações, ao menos, terem capacidade de chegar a pessoas que tomam a decisão. Um juiz, por exemplo, que vai interpretar o laudo de um perito, que ele tenha condição de avaliar se aquela informação que está sendo passada para ele tem fundamento ou não, para que o perito possa, na sua avaliação, passar uma informação de caráter mais adequado ou tecnicamente mais qualificada para subsidiar a posição ou a conclusão que aquele juiz vai oferecer. E acompanhei com tristeza isso na universidade em muitas ocasiões realmente, né, de problemas, de erros graves técnicos. Eu até separei alguns para exemplificar aqui para vocês, para que vocês tenham ideia do que eu estou falando, né, ou da onde vem a minha frustração. Um exemplo é um uso de um cromatógrafo gasoso com um detetor de captura eletrônica que usa uma fonte de níquel 63. O níquel 63 é um isótopo radioativo que é beta emissor puro. Ele emite radiação beta exclusivamente, de baixa energia. E ele serve basicamente para você estudar um gás que passa por um fluxo onde há num tubo onde há deposição desse material, desse níquel 63, a radiação beta vai produzir ionização nesse gás e o resultado da ionização no gás depois é quantificado. Isso vai determinar, por exemplo, quantidade de organoclorados no gás. Então, ele tem uma aplicação basicamente nesse sentido. Por ser um emissor beta de baixa energia, embora seja um material radioativo, essa radiação é completamente absorvida na estrutura desse detetor. Nessa imagem à esquerda, tem o detetor, que fica inserido, por sua vez, nesse equipamento que está na imagem à direita. Então, vocês podem observar que há uma estrutura para essa radiação beta ter que atravessar, para poder causar exposição num indivíduo que opere esse equipamento. Como ela é completamente absorvida, então não há efetivamente essa exposição. Então, embora exista o material radioativo, a condição de uso desse material nesse equipamento não gera exposição ocupacional. É uma impossibilidade física isso. Pois bem, numa das reclamações trabalhistas em que o indivíduo na universidade pleiteava o adicional de periculosidade por operar esse equipamento, eu acompanhei a perícia judicial, o perito judicial, e o perito demonstrou que não conhecia a parte de física das radiações, os aspectos de física das radiações, e frequentemente ele pedia para que eu explicasse para ele como funcionava. E num dado momento da perícia, eu disse a ele dessa impossibilidade de haver exposição ocupacional, dadas as características do material radioativo, da emissão daquele material radioativo. E ele ficou interessado e, inclusive, ele me pediu permissão se eu podia repetir a frase que eu havia dito para ele, porque ele queria colocar no processo. E, de fato, no final, quando eu recebi o laudo desse perito, constava justamente essa frase dizendo da impossibilidade de haver exposição ocupacional, dadas as características do material radioativo e da emissão radioativa. E eu fiquei feliz quando li essa parte do processo. Mas, curiosamente, nesse mesmo processo, a conclusão do processo indicava que o funcionário fazia jus ao adicional de periculosidade por radiação ionizante. E eu quase tive um infarto quando eu li aquilo, porque eu falei, não é possível. No corpo do laudo do perito, havia informação de que não havia possibilidade de exposição ocupacional. E na conclusão desse laudo pericial, ele dizia que o indivíduo fazia jus. E qual foi a consequência? O juiz acatou
a conclusão do laudo do perito. Ou seja, o juiz e o perito disseram que o indivíduo fazia jus a um adicional por estar exposto a um agente que não havia possibilidade dele estar exposto. Essa foi a conclusão do processo. Então, esse é um dos exemplos que me causou bastante indignação para ilustrar para vocês o tipo de erro técnico que existe no processo. Mas não fica só nisso, eu tenho alguns outros exemplos aqui. Um outro exemplo de um experimento em que se trabalhava com material radioativo em ratos para estudo de biodistribuição de uma determinada molécula. E era um laboratório em que os ratos precisavam ficar em gaiolas e eles passavam por um período de adaptação, que era em torno de 1 ou 2 semanas, se eu não me engano, período de adaptação. Então, nesse período, os ratos não estavam com o material radioativo presente no organismo, ainda não havia sido feita a injeção do material radioativo nos animais, porque era um período de adaptação. Consequentemente, durante este período, essa área era classificada como uma área livre, uma área de acesso permitido a indivíduos do público. Somente no período em que haveria, a partir do período em que haveria a injeção do material radioativo nos animais, é que essa área passava a se tornar uma área controlada, com controle de acesso, inclusive somente permitido aos indivíduos ocupacionalmente expostos. Pois nós tivemos um processo judicial na universidade, de um pessoal da área de limpeza, que efetuou a limpeza das gaiolas desses animais, na realidade limpeza no chão, recolhendo as fezes desses animais e pleiteando o pagamento do adicional de periculosidade, alegando estarem expostas. Bom, nós demonstramos que nesse instante a área era uma área livre e o próprio recolhimento das fezes dos animais era um indicativo de que ela era uma área livre, porque as fezes fazem parte do experimento. Então, durante o período em que há a injeção do material radioativo, as fezes são coletadas justamente para se avaliar a biodistribuição. Então, a prova de que recolheram as fezes era uma prova de que ela ainda estava numa condição de área livre. E isso estava previsto no plano de proteção radiológica da instalação, aprovado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, órgão máximo regulador nessa área de pesquisa para esse tipo de instalação. E nenhum desses argumentos serviu para o juiz. Nenhum desses argumentos. A universidade foi condenada a pagar a indenização para a funcionária e ainda foi chamada a fazer um termo de ajuste de conduta. No final, a universidade acabou, por insistência dos argumentos técnicos, conseguindo não precisar fazer o termo de ajuste de conduta, porque não havia conduta a ser ajustada nesse caso, né? Mas a universidade permaneceu com a condenação em pagar para a funcionária que estava pleiteando na reclamação trabalhista. Então veja que isso gera impactos financeiros por erro técnico. Por erro técnico. Outra ocasião, um operador de câmara escura, um deficiente visual, que no setor de radiologia no hospital só transitava na câmara clara e na câmara escura, áreas em que não havia incidência de radiação, e nem poderia haver, porque senão você comprometeria a qualidade dos filmes que estavam sendo revelados. E essa argumentação, inclusive, foi utilizada, mas não surtiu efeito. Quer dizer, foi considerado como uma área onde havia radiação, mesmo tendo o argumento de que os filmes ali revelados tinham qualidade, portanto, eles não estavam sendo afetados por radiação externa, nem isso serviu de argumentação. Um último caso para comentar ainda, de um processo em que um funcionário teve epilação na parte inferior das pernas e ele alegava ser por conta de transporte de uma sonda de nêutrons, que era um equipamento que usa fontes
que emitem radiação ionizante. Ele transportava a mala onde ficava esse equipamento. E esse foi um dos raros casos em que a atuação de contestação ao laudo do perito acabou resultando em manutenção de uma conclusão tecnicamente correta, porque nós pudemos provar que, por se tratar de um efeito determinístico, em que era necessário superar um limiar considerável de dose para ocorrência, aquela fonte, dada a característica de ter taxas de dose muito pequenas associadas ao transporte dessa sonda, de que era inviável que se atingisse esses limites e, portanto, a epilação não poderia ser causada pela radiação nesse caso. Mas deu bastante trabalho para fazer essa argumentação. E, infelizmente, isso gera impactos financeiros, né? E penso eu que, talvez, se fossem só os impactos financeiros, talvez fosse um mal que a gente pudesse superar. Mas há um outro malefício que também, por sua vez, vai lá na frente acabar culminando, talvez, em gerar impactos financeiros, é que esse tipo de comportamento com a informação técnica alimenta desinformação das pessoas, gera mistificações em relação ao uso da radiação. Então, começa a se propagar, e eu tive o desconforto de poder observar isso dentro da universidade, as pessoas comentando, fulano conseguiu ganhar na justiça o adicional por tal situação. E as pessoas falam, mas é claro, porque ele estava trabalhando com material radioativo. E aí as mistificações vão superando a informação técnica. E, de repente, está todo mundo falando sobre um aspecto, simplesmente passando por cima da parte correta, da parte tecnicamente correta sobre o assunto. E isso vai se propagando. E nesse aspecto em particular, o adicional de periculosidade, ele é excelente para causar esse tipo de desinformação. Ele é uma ferramenta extremamente poderosa para causar esse tipo de desinformação, para alimentar essas mistificações. Walter, posso fazer uma pergunta? Claro, ótimo. Como fazer os usuários praticar proteção radiológica? Sabe? Não se interessa apenas pelo adicional de periculosidade. Perfeito. Nossa, excelente pergunta. E é uma pergunta que eu não só fiz durante muito tempo, como eu continuo me fazendo essa pergunta. Eu não tenho uma resposta pronta para essa pergunta, mas eu tenho um monte de elementos que eu posso utilizar para ilustrar um caminho para a gente tentar responder essa pergunta. Eu acho que o pilar de tudo isso é falta de cultura de proteção radiológica. E acho, sinceramente, que quem trabalha com proteção radiológica é parcialmente culpado por essa falta de cultura. Porque passamos muito tempo nos debruçando nos aspectos imediatos e práticos da proteção radiológica como se ela fosse uma receita de bolo. Coloca luva para fazer isso, coloca o material nesse frasquinho, não jogue o material ali, coloque o símbolo assim, o símbolo não pode ser desse jeito, está de ponta cabeça. E acaba virando uma regra de bolo, de fazer bolo, e as pessoas não acabam passando por cima do que eu acho que é mais fundamental, que é a parte de filosofia de proteção radiológica. O porquê que eu uso luva? Então, eu já me peguei dentro da universidade dizendo para o indivíduo assim, você deve usar luva para trabalhar com material radioativo. E o ser humano, possivelmente muitos de vocês vão concordar comigo, ele tem uma tendência
de contrariar tudo aquilo que é imposto para ele. Se você diz para alguém, você tem que, o indivíduo já fala, não, eu não. Ele pode não externar isso, mas no fundo ele está pensando, eu tenho nada. Quem é você para me dizer o que eu tenho que fazer? É da natureza do ser humano. Então, a proteção radiológica a gente não pode impor. A gente tem que conscientizar as pessoas para qual é o fundamento daquilo que se está pedindo em proteção radiológica. Então, usar luva, de repente, é uma escolha do próprio indivíduo. Então, se ele souber quais são as consequências de não usar luva, e se ele fizer a escolha, se ele quer ou não usar luva para assumir essas consequências, aí a coisa muda de figura. Então, eu passei nas minhas orientações em proteção radiológica, eu só estou dando um exemplo, obviamente, a não dizer para o indivíduo, quando ele me pergunta, eu tenho que usar luva? A minha resposta é não. Você pode escolher. Mas se você usar luva, as vantagens são essas, essas e essas. E não usar luva, as vantagens são outras. Aí faça a sua escolha. E eu percebi, tive sorte, obviamente, em estar num ambiente onde eu pude exercer esse tipo de recomendação. Eu percebi que a partir do momento em que você deixa ou que o indivíduo faça a escolha e você só oriente a escolha dele, neste caso em particular desse exemplo, 100% das pessoas para quem eu passei a recomendar dessa forma passaram a usar luva. Então, eu acho que como é que a gente faz as pessoas adotarem proteção radiológica? A gente tem que procurar gerar essa consciência. Eu não sou, como é que eu vou dizer, eu não acredito na utopia de você imaginar que você possa fazer isso em todos os ambientes e em todas as circunstâncias. Mas eu acho que se você tiver isso como uma conduta de orientação, você favorece criar essa cultura de proteção radiológica. E eu acho que sem criar essa cultura de proteção radiológica, a gente não consegue fazer as pessoas terem ou adquirirem essa consciência e passarem a dar importância para isso. Né? Bom, emendando, inclusive, com a resposta para essa pergunta, agradeço que tenham feito essa pergunta, a gente pode avaliar esse impacto negativo na própria manifestação das implicações na legislação. Especificamente no caso da legislação trabalhista, que fala do adicional de insalubridade por radiações ionizantes e do adicional de periculosidade por radiações ionizantes, há implicações de erros técnicos, eu ia dizer graves, mas pode ser que eu esteja exagerando ou usando uma palavra exagerada, então eu vou dizer importantes, mas são graves. No caso, por exemplo, do adicional de insalubridade por radiações ionizantes, vejam o seguinte, existe a impossibilidade técnica de se aplicar o adicional de insalubridade por radiações ionizantes, conforme está nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, no caso da NR15, no anexo 5. Por que existe a impossibilidade técnica de se aplicar? Porque o texto da norma diz o seguinte, que faz jus ao adicional de insalubridade por radiações ionizantes o indivíduo que estiver exposto em caráter ocupacional a essas radiações em níveis superiores aos limites de tolerância estipulados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ocorre que quando você vai ver a norma da CENEM, ela estabelece a proibição de exposições em caráter ocupacional acima dos limites de dose. Ou seja, você jamais vai ter um indivíduo que possa estar em caráter ocupacional exposto acima dos limites de dose. Por quê? Porque há uma proibição para isso, pela própria norma que estipula esses limites. Então, isso torna a aplicação do adicional de insalubridade impossível do ponto de vista técnico. Não há possibilidade de você aplicar o adicional de insalubridade do ponto de vista técnico. A forma como foi redigida impede essa aplicação. Isso não quer dizer que não tem um monte de gente no Brasil
que receba adicional de insalubridade por radiação ionizante. Porque, como eu falei, a esfera judicial trata as questões técnicas, muitas vezes, de forma secundária, né? Bom, então, eu, na minha ação dentro da Universidade de São Paulo, a maior parte da minha atividade diz respeito a fazer a avaliação de condição de trabalho para efeito de concessão ou não dos adicionais. Na Universidade de São Paulo, não há adicional de insalubridade por radiações ionizantes, justamente porque existe essa impossibilidade de se aplicar tecnicamente, né, o que está disposto nessa norma. Então, nós adotamos o adicional de periculosidade por radiações ionizantes. Está nas normas regulamentadoras também, na NR16, né? E, basicamente, a concessão do adicional de periculosidade por radiações ionizantes está atrelada a uma avaliação de condição de trabalho, onde se identifica que o indivíduo exerce uma atividade ou está numa área de risco que estejam indicadas num quadro anexo nessa NR16, que trata do adicional de periculosidade. Então, esse é o mecanismo básico para a concessão do adicional de periculosidade. Ocorre que esse quadro anexo, ele é frequentemente interpretado como é ou não é, como esgotando todas as possibilidades. E, obviamente, que por mais bem detalhado que ele possa estar escrito ou indicado, ele não vai abranger todas as situações. Então, há, por exemplo, um exemplo bastante importante. Esse quadro anexo, ele não faz menção explícita à prática de radiodiagnóstico veterinário. Isso quer dizer o seguinte: o perito judicial pode ser induzido, ao não encontrar neste quadro anexo a prática de radiodiagnóstico veterinário explícita, acreditar que o técnico de raio-x que opera um aparelho para fazer um exame diagnóstico com raio-x num animal, que esse indivíduo não esteja exposto ocupacionalmente à radiação. Pode ser que ele interprete que um técnico de raio-x que opera um equipamento de obtenção de uma imagem com um paciente, com um ser humano, esteja sob incidência do agente de risco, mas se ao invés de um ser humano for um animal, o agente de risco deixa de existir. Então, a deficiência no quadro, né, pode induzir, e quando eu digo pode, eu quero dizer que efetivamente isso acontece, porque eu já presenciei situações desse tipo, de achar que porque é radiodiagnóstico veterinário, então não tem risco, né? Outro aspecto importante da deficiência do quadro é que ele não faz nenhuma menção à quantidade de radiação. Então, desde que o indivíduo trabalhe com alguma fonte de radiação, em tese, isso já é condição para que ele possa estar exposto à radiação. E a gente que conhece um pouco mais profundamente dos requisitos e das normas de proteção radiológica sabe que não é assim, porque a norma, por exemplo, apresenta o conceito de nível de isenção. Então, a CENEM deixa isso muito claro nas suas normas, que quando uma determinada fonte emissora de radiação atende os requisitos de isenção, a implicação é de que o risco associado ao uso dessa fonte é irrelevante. Então, não se pode achar que quaisquer quantidades de radiação podem levar à concessão do adicional de periculosidade. E o quadro anexo não aborda esse aspecto. Tá? Então, é outro exemplo de deficiência contida no quadro. De que forma isso afeta a proteção radiológica? Então, veja, a própria legislação que trata dos adicionais tem erros técnicos. Qual será a origem desses erros técnicos? Então, eu imagino
que diz respeito ao fato de você não estar utilizando, por exemplo, nessas normas trabalhistas, a proteção radiológica de forma mais aprofundada. Então, como que isso soa para quem está no meio de uma reclamação trabalhista, por exemplo? Então, sob o ponto de vista do indivíduo que está pleiteando um adicional, ou que entende que faz jus ao adicional, que tipo de comportamento esse indivíduo tem? Que tipo de postura ele tem em relação ao adicional? Ele quer, por exemplo, provar que ele se expõe. Para ele, qualquer atividade que envolve radiação é perigosa e ponto final. Não se cabe nenhum tipo de argumentação de quantidade, condição de exposição, geometria, necessidade de exposição, princípio de justificação, nada disso. Tem radiação, é perigoso, ponto final. E ele quer se expor, ele quer provar que ele se expõe. Para ele, para esse indivíduo, qualquer dose é potencialmente letal. Então, ele, na cabeça dele, ele mais do que faz jus ao adicional de periculosidade. Porque, afinal de contas, ele trabalha com algo extremamente perigoso. Já sob o ponto de vista de quem paga, do empregador, que vai ter que desembolsar aquela quantidade adicional para poder pagar o indivíduo que trabalha naquela condição com o material radioativo ou com a fonte de radiação. Sob o ponto de vista desse indivíduo, ele entende frequentemente que basta fornecer o EPI e, consequentemente, elimina o risco. Se está fornecendo o equipamento de proteção individual, então eu estou cumprindo com a minha função, eu estou eliminando o risco, o indivíduo não está mais sujeito a risco nenhum. Ou, se esse indivíduo, trabalhador, empregado, trabalha dentro dos limites estipulados pela SEMEN, então ele não está sob condição nenhuma de risco. Então ele não faz uso ao adicional porque ele está trabalhando dentro dos limites. Não é raro do empregador temer fornecer um dosímetro para o empregado, do trabalhador, para evitar que esse indivíduo use o argumento de que ele usa um dosímetro individual para pleitear o pagamento do adicional de periculosidade. Eu já vi várias situações onde o dosímetro era negado para o funcionário por medo de que esse funcionário usasse o dosímetro como argumento para pleitear o adicional de periculosidade. Então, veja. Walter, Oi. desculpa, eu tenho uma pergunta em relação à utilização de dosímetro. Ok. Tem muitos locais que associam o pagamento do adicional de periculosidade ao uso do dosímetro. Você passa por essa experiência aí na USP? Sim, já passei por essa experiência em vários lugares, inclusive em hospitais que eu já trabalhei também, passei por essa experiência. E, justamente, percebam, parece que tudo volta àquele aspecto que eu estava falando da falta de cultura. As coisas vão se misturando e as pessoas acabam utilizando essas coisas conforme o seu interesse próprio. Então, não há absolutamente nenhuma relação direta do uso de dosímetro com o adicional. Até porque, sob o ponto de vista técnico, eu posso usar o resultado de dosimetria para provar que o indivíduo não se expõe à radiação. Imagine uma situação onde um resultado de dosimetria, sistematicamente durante anos, vem indicando abaixo do nível de registro. Então, alguém pode usar tecnicamente falando, olha, aqui está a prova de que o indivíduo não está exposto à radiação. Então, veja, você pode, as coisas não estão diretamente linkadas, né? Mas, evidentemente, que eu já passei por esse tipo de situação, né? Eu imagino que muitos dos que estejam me ouvindo agora já tenham passado por isso, ou ao menos ouvido falar sobre isso, né? E, de fato, acontece. Mas como que a gente corrige isso? Cada coisa tem que estar no seu devido lugar. Então, dosimetria pessoal não tem a ver com adicional ocupacional.
são coisas distintas, elas não estão ligadas. Pode haver uma intersecção, pode haver uma relação entre elas, mas elas não são automaticamente ligadas uma à outra. Né? Então, é importante se observar isso. Né? Bom, que mais? Ainda em relação a essas implicações, né? Quando vai para o aspecto judicial, é justamente isso que eu estava falando. Vence quem argumenta melhor, independente do aspecto técnico. As questões técnicas, elas frequentemente são decorativas. Então, vale qualquer interpretação das normas regulamentadoras. Medicina veterinária, radiodiagnóstico veterinário não está no quadro anexo, então não faz jus ao adicional. Mas se ele é um técnico de raio-x e tem técnico de raio-x no quadro anexo, então ele faz jus ao adicional. Então, essa deficiência técnica que é propagada e ela é referendada no âmbito ou na esfera judicial, frequentemente, acaba fazendo com que a proteção radiológica seja simplesmente, ou tenha um papel decorativo. Ou que as normas de proteção radiológica, as considerações de proteção radiológica, sejam irrelevantes. Então, eu frequentemente me debruço com isso, eu acho que hoje, um pouco mais maduro em relação ao que eu escrevi no livro, eu entendo que as pessoas consideram que a proteção radiológica é irrelevante. Não importa. Muito bonito isso que você está falando, nossa, que lindo saber a diferença de radiação alfa, beta e gama, mas quer saber? Isso não importa. O que importa é se está no quadro anexo ou não. Então, veja, essa falta de cultura dificulta que a gente consiga agir do ponto de vista de proteção radiológica. A proteção radiológica não tem voz. E quando eu falo proteção radiológica, eu não tenho medo de estender isso para segurança no trabalho em geral. Né? Como o meu trabalho tem muita intersecção, né, com a parte de segurança no trabalho, eu percebo que esse pouco caso, entre aspas, que se faz da parte do risco ou da parte técnica associada à qualificação ou à avaliação de risco, ele não é exclusivo da radiação ionizante, não. Então, os meus colegas engenheiros de segurança na USP passam pelas mesmas frustrações que eu passo em relação à parte de proteção radiológica. E é uma pena. Eu lamento muito isso, porque, particularmente no caso da proteção radiológica, a gente tem um arcabouço legal, um arcabouço de informações muito vasto, conhecimento que se tem em proteção radiológica é gigantesco, não faltam normas, recomendações, órgãos nacionais e internacionais que regulam, que fazem recomendações, que promovem estudos em relação à proteção radiológica. Então, é lamentável que, no final das contas, no processo judicial, nada disso seja utilizado, quase nada disso seja levado em consideração. É uma pena. E volta a cair naquilo que eu já chamei a atenção. Isso, na minha visão, é porque falta cultura de proteção radiológica. Enquanto isso não for sedimentado, enquanto não se permitir ou não se criar uma cultura mais sólida de proteção radiológica, isso vai se perpetuar, né? E é uma bola de neve porque essa desinformação ou esse desleixo com o aspecto técnico, ele se propaga. E ele se propaga com muito mais eficiência do que as nossas tentativas de implementar os conceitos corretos de proteção radiológica. Eu dou aula de proteção radiológica na USP para, sei lá, 200 pessoas por ano no curso de proteção radiológica. E uma reportagem
que sai na televisão com um erro técnico impacta milhões de pessoas. Como é que a gente pode competir com isso? Como que aparece na reportagem na televisão dizendo que a indústria que fazia recondicionamento de equipamento de raio-x podia causar uma catástrofe igual a que aconteceu em Goiânia. Ia ter contaminação com césio na cidade inteira. Alguns anos atrás teve uma reportagem assim. Eu mandei vários e-mails para do órgão lá de televisão falando, olha, isso é um desserviço que vocês estão fazendo, é uma informação errada, não tem césio dentro desse tipo de equipamento. E quantas pessoas foram impactadas por essa reportagem? Então é difícil, é um trabalho difícil. Mas, assim, eu acho que todo mundo que trabalha com proteção radiológica precisaria, talvez, fazer essa reflexão de forma um pouco mais profunda para contribuir para a gente tentar criar essa cultura de proteção radiológica. Porque isso afeta negativamente todos os ambientes em que se trabalha com radiação. Tá aí. Afeta negativamente os ambientes em que se trabalha com radiação. Então, o adicional de periculosidade, eu acho que a essa altura da apresentação vocês já devem ter percebido que eu sou contra o adicional de periculosidade por radiação. Mas não é por conta do aspecto financeiro, não é por achar que quem trabalha com radiação não mereça ter uma remuneração diferenciada, ganhar mais por conta de estar trabalhando com agente de risco. Eu até vou mostrar um pouco mais à frente, eu já estou terminando a apresentação, que não é isso. É porque ele atua diretamente contra a proteção radiológica. É esse o meu senão em relação ao adicional. Então, o indivíduo que está pleiteando o adicional, o interessado, ele quer provar que está exposto e ele busca o risco. Eu já presenciei inúmeras situações, enquanto fazia a avaliação de condição de trabalho, de indivíduo forçando situação insegura, de tentar forçar o derramamento de um frasco com material radioativo na minha frente para provar que ele está sob o risco. Indivíduos que se colocaram na frente de feixe de raio-x para mostrar que durante o seu trabalho ele se expunha à radiação. Então, o indivíduo, por conta do aspecto financeiro do adicional, ele tem a intenção de buscar o risco. Ele vai atrás, em oposição à prevenção, em oposição à segurança no trabalho, à proteção radiológica. Então, o adicional força esse comportamento nos indivíduos. As pessoas na USP, todo mundo quer trabalhar com radiação por causa do adicional. Mas na hora de botar a mão no material radioativo, morrem de medo, porque aquilo mata. Então, vejam, é terrível. O aspecto que o adicional induz no comportamento das pessoas é péssimo, é muito ruim e é contrário à proteção radiológica. E, obviamente, que isso tem implicações no custo e que possivelmente, eu nunca vi ou ainda não tive oportunidade de fazer um estudo aprofundado sobre isso, mas eu apostaria que as implicações no custo superam o custo financeiro da concessão desses adicionais. E quais são essas implicações? Aumento na probabilidade de acidentes, aumento no número de reclamações trabalhistas com todo o custo associado a esses processos de reclamação trabalhista. Então, vejam, o adicional ele induz a esse comportamento, da forma como ele é interpretado. Não há interesse em proteção radiológica. O interesse é o adicional. E, em geral, por que não há interesse? Porque o uso da radiação, muitas vezes, não é atividade fim.
Então, uma proteção radiológica, ela não é geradora de lucro, pelo contrário, ela gera gastos. Então, eu tenho pouco interesse em termos de proteção radiológica. Isso favorece que os aspectos técnicos sejam cada vez mais negligenciados. Então, o indivíduo só cumpre o que está na norma porque ele é obrigado, porque está na norma. Ele não vê uma real razão para cumprir aquilo. É o exemplo da luva. Eu uso luva por quê? Porque a norma manda, porque o supervisor de proteção radiológica manda. O cara não, o indivíduo não consegue entender que o uso da luva traz um benefício para ele. E assim é com a maioria das recomendações de proteção radiológica. Então é comum, e eu acho que quem trabalha, quem está me ouvindo agora e trabalha diretamente com proteção radiológica, provavelmente deve ter experimentado isso. Ah, lá vem o chato da proteção radiológica. Lá vem aquele cara dizer que eu posso e que eu não posso fazer. Então vejam, num ambiente desse, em que você tem esse tipo de viés, uma conduta que é prioritariamente regulada pela vantagem financeira do adicional e não pela vantagem de segurança que a proteção radiológica traz, é óbvio que esse tipo de cultura vai se propagar. Então é complicado, né? É o que eu chamo da cultura dos POPs, dos procedimentos operacionais padrão, que vai em detrimento da filosofia. Então eu já vi aluno dentro de laboratório da USP que ele segue o POP, que está ali pendurado na frente da mesa dele, pegar o frasquinho com material radioativo, colocar a luva. Se você mudar uma linha daquela receita de bolo, ele se perde e não sabe mais o que fazer. Por quê? Porque ele não está olhando para o conceito de proteção radiológica, ele está olhando simplesmente para a regrinha do bolo, é uma receita de bolo. Tudo isso me faz entender ou enxergar que há muita irresponsabilidade no uso com radiações ionizantes. Irresponsabilidade. Eu sei que é uma palavra forte, mas é como eu vejo. Há muita irresponsabilidade no uso com radiações ionizantes. E eu não poderia, quando eu fui escrever o livro, onde eu conto mais aprofundadamente todos esses aspectos que eu estou apresentando aqui, eu não podia simplesmente ficar apontando os defeitos e as deficiências. Eu fiquei imaginando de que forma a gente pode contribuir para tentar corrigir isso. Então, aproveitando aquela primeira pergunta que foi feita sobre como a gente consegue incentivar, né, as pessoas a adotarem a proteção radiológica. Então, bolei uma proposta para tentar quebrar esse aspecto negativo do adicional de periculosidade, né? Eu chamei provisoriamente de adicional de responsabilidade por radiações ionizantes. Qual é a ideia por trás dessa proposta? É reconhecer que um indivíduo faz jus a uma vantagem financeira, a uma diferenciação financeira por estar trabalhando com um agente de risco, mas não por causa do risco, e sim por causa da responsabilidade que esse indivíduo tem em trabalhar com um agente de risco. Então, qual que é a ideia por trás dessa proposta? Haveria uma avaliação de condição de trabalho, assim como é feita para a concessão do adicional de periculosidade, onde se verificaria se o indivíduo que está pleiteando esse adicional cumpre com os requisitos de proteção radiológica no exercício da sua atividade. Se ele tem procedimentos adequados para o uso daquela fonte, se ele adota os procedimentos adequados de segurança, se ele usa adequadamente os acessórios e dispositivos de proteção, se ele faz o armazenamento adequado das fontes e dos rejeitos radioativos.
se o descarte dos rejeitos radioativos é feito de maneira adequada e assim sucessivamente. Então, o indivíduo que está pleiteando o adicional, ele teria que provar nessa avaliação de condição de trabalho que ele está fazendo tudo adequadamente, que ele está cumprindo com os requisitos de proteção radiológica. Ou seja, do ponto de vista conceitual, esse indivíduo que cumpre com esses requisitos, ele está dando que recado? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou responsável no uso com esse agente de risco. Eu estou sendo responsável no uso com a radiação ionizante. Daí viria essa vantagem financeira que ele receberia esse adicional. E ao propor isso, porque isso foi fruto de discussão com muitos colegas e desse tempo todo vivenciando essas milhares de avaliações de condição de trabalho que eu falei, essa ideia, ela, no fundo, ela não é nova, porque o próprio mercado de trabalho reconhece remunerar melhor o indivíduo pelo nível de responsabilidade que ele tem. Se a gente pensar numa instituição, por que um diretor de uma instituição ele ganha mais do que o gerente naquela instituição? Eles podem estar exercendo atividades similares, de mesma natureza, mas o diretor recebe mais porque ele tem mais responsabilidade do que o gerente. Então, o reconhecimento da responsabilidade no exercício profissional faz essa diferenciação financeira. Então, a ideia é basicamente essa: substituir o adicional de periculosidade por radiações ionizantes pelo adicional de responsabilidade por radiações ionizantes. Eu tive no ano passado a oportunidade de fazer uma apresentação parecida com essa para um grupo em Brasília que reunia profissionais do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério da Educação, que era justamente um grupo que estava discutindo os adicionais ocupacionais na esfera pública federal. E eu tinha recém lançado o livro e me convidaram justamente para eu expor essas ideias, né? E me falaram, já me adiantaram, que a questão de mudar a nomenclatura do adicional de periculosidade, ela sofreria um impedimento constitucional. Existe um impedimento constitucional para mudar essa nomenclatura. Mas a ideia do viés do adicional para algo associado à responsabilidade, essa aparentemente não há impedimento para que ela possa seguir adiante, né? Nessa oportunidade, as pessoas manifestaram bastante concordância com esses aspectos que eu estou apresentando para vocês, né? E eu tenho esperança de que talvez um dia isso mude, caminhando nessa direção, né? As vantagens óbvias de você implementar essa mudança com esse viés, né, com esse direcionamento, é que você muda o viés do risco, né? Você passa a não caminhar, ou pelo menos o indivíduo passa a não caminhar mais na direção do risco para provar que ele faz uso adicional, e ele você abre caminho para aquele caminho na direção da segurança, na direção oposta, que é a direção em que a gente entende que deva caminhar. Isso permite você fazer a associação do exercício profissional com essa responsabilidade em relação à segurança no trabalho. Isso passa a ser até um fator positivo de visibilidade para a própria instituição que adota essa postura. Aqui a gente paga porque o adicional de periculosidade, porque o indivíduo está interessado realmente, está demonstrando que cumpre com os requisitos de segurança. Então passa a ter até um fator positivo de marketing, digamos assim, em relação à condição de trabalho, né? Permite otimizar a organização de trabalho. Isso é uma coisa que uma das coisas importantes que nós conseguimos dentro da universidade,
E quando você faz essa otimização da organização de trabalho baseada nesse critério de responsabilidade, um dos efeitos é que você diminui o número de profissionais expostos, né? E com isso, você tem, obviamente, diminuição até do ponto de vista financeiro com a quantidade de adicionais de periculosidade, no caso, que você teria que investir ou teria que despender. Isso também diminui a probabilidade de acidentes e número de reclamações trabalhistas, né? Você passa a ter um viés que vai mais no sentido da segurança com essas implicações associadas, né? Então, essa é a ideia básica por trás desse adicional, né? Esse é o livro que eu escrevi, onde eu abordo mais profundamente esses aspectos. Infelizmente, esse livro eu não tive condição de fazer ele ser publicado através da universidade, que era a minha intenção original. A própria burocracia da universidade acabou impedindo que eu conseguisse publicar esse livro pela universidade. Eu teria que estar ligado a um projeto de pesquisa específico, fazer parte de algum grupo específico ligado a um projeto de pesquisa. Caso contrário, eu teria que passar por um processo que era incerto e levaria talvez 2 anos para poder ser aprovado. Então, eu fiquei bastante frustrado, eu confesso para vocês, porque eu queria muito que tivesse saído pela universidade, mas por sorte, eu consegui, por intermédio de parceria com a iniciativa privada, de amigos meus que trabalham na área de radiação, né, no caso dessa empresa MRA, eles bancaram o risco de fazer essa publicação, tá? Então, se eventualmente alguém tiver interesse, é só entrar em contato com o pessoal da MRA, porque eles que comercializam o livro. O livro não tem, obviamente, finalidade de lucro financeiro, né? Foi uma aposta que eles fizeram por amizade comigo, de bancar os custos da publicação, né? Então, os custos são basicamente para cobrir o custo de produção do livro. O que eu queria dizer é basicamente isso. Eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês um incentivo de reflexão sobre esses aspectos, porque eu sou um apaixonado pela proteção radiológica e esses aspectos ao longo da minha vida sempre me frustraram bastante. Então, eu acho que se a gente conseguir trazer mais gente para fazer reflexão sobre esses aspectos, particularmente desse viés muito ruim do adicional de periculosidade, né? Talvez a gente consiga juntos implementar mudanças importantes, né? Basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço muito.